Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bom? Chegamos aqui mais uma segunda-feira de Palavra de Deus, palavras simples, rápida e fácil. O meu desejo é que a Palavra de Deus te alcance nessa segunda-feira. Temos mais uma palavra maravilhosa que nos deu o Senhor, então nós vamos meditar nessa palavra, mas antes eu quero te pedir mais uma vez, é importante que eu te peça, amém? Que você se inscreva no nosso canal, que você visualize até o final e que você deixe o seu like e compartilhe. Essas coisas são tão importantes para abençoar e dar crescimento ao nosso canal, para que o YouTube reconheça o nosso canal como relevante. Na ponta do teu dedo você pode abençoar. A gente tem umas 3 semanas que eu tenho separado algumas palavras sobre jovens, sobre os nossos filhos, né? Nós estamos na nossa igreja fazendo uma campanha pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, e tem 3 semanas aí mais ou menos que eu tenho falado, né? Como está essa geração, e como eu sempre falo, que meu desejo é sempre que a palavra de Deus te alcance de alguma forma, e eu desejo muito que esta palavra sobre os nossos jovens, né, nossos filhos, venha de alguma maneira te ajudar, a quem tem passado por lutas, né, com o seu filho. Muitas mães, muitos pais têm passado por muita luta, e alguns pais que têm passado por situações muito difíceis. Então, o meu desejo é que esses pais que têm sofrido, que não sabem como lidar, como fazer, então, que de alguma maneira esta palavra tão simples, né, e rápida possa te ajudar, papai, mamãe, família, possa te ajudar. Quero te pedir para você pegar sua Bíblia rapidinho aí. Pega a tua Bíblia, eu sempre falo para você correr e pegar sua Bíblia. A palavra de Deus está dizendo assim, em Salmos, capítulo 38, do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 8. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ver o que o Senhor Deus está falando nessa manhã. Está escrito assim em Salmo 78, do versículo 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos às vindouras geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. Se levantem-se e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que possuíssem Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui com uma passagem aonde essa passagem vem nos falar sobre a geração passada, o povo de Israel, o povo que saiu do Egito. Então essa passagem vem nos falar sobre aquele povo e dos milagres que aconteceram naquele momento com aquele povo, com aquela geração. Aquela geração foi uma geração que viu os milagres de Deus diante dos seus olhos, mas foi uma geração rebelde,
Uma geração que, entrando no deserto, foi um povo que murmurou, um povo que reclamou. Vendo os milagres diante dos olhos deles, eles ainda reclamaram, murmuraram. Então foi um povo rebelde, um povo que viu os milagres, que viu o mar se abrir diante deles e ainda assim foi um povo rebelde. Então, uma passagem que vem dizendo, sobre falar para os seus filhos, os futuros filhos, a geração que estava por vir. Falar dos feitos, das maravilhas de Deus, para que essa geração não cumprisse, não fizesse da mesma forma que seus pais. Mas, infelizmente, não foi assim. E ainda hoje não é assim. Infelizmente, nós estamos num tempo de uma geração rebelde, uma geração má para os seus pais, filhos que não respeitam os seus pais. Estamos numa geração muito difícil. Continue plantando ao coração dos seus filhos. Então, essa descendência está má, mas nós não podemos desistir, porque cremos que as próximas gerações terão jovens melhores, determinados a pregar e a levar a palavra de Deus, determinados a fazer o bem e não o mal. Assim nós cremos, e eu creio que quando temos a fé no nosso coração, assim acontecerá na vida dos nossos filhos, netos e dos jovens em geral. Então, fica com esta palavra, que Jesus te abençoe, que você seja alcançados nesta manhã, que o Senhor Deus alcance os seus filhos e netos, que o Senhor Deus sare esta geração, seja alcançado, nossos filhos sejam alcançados e libertos para a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Grande beijo e tchau, tchau.